Sejam bem-vindos à Paróquia Santa Teresa de Ávila, Arquidiocese de Ribeirão Preto. Eu sou o diácono Hilton Hicks. Amanhã, dia 28 de novembro de 2021, nós começaremos um novo ano litúrgico. Começaremos o tempo do Advento, um tempo extremamente propício à oração, ao recolhimento, a nos colocarmos diante de nosso Senhor Jesus Cristo em atitude de espera. Espera pelo seu nascimento que acontece no Natal. Espera de ir ao encontro daquele, para ir ao encontro daquele que veio ao nosso encontro. E essa foi a nossa proposta, fazer um retiro de Advento e Natal em 2021, para que nós possamos caminhar mais próximos de Jesus Cristo e crescer na santidade. O que nós vamos utilizar para nortear o nosso retiro é esse livrinho que é feito pelo Centro de Espiritualidade Inaciano há muito tempo. O pessoal que trabalha com os retiros inacianos, com os retiros para a prática dos exercícios espirituais, especialmente lá em Indaiatuba, na Vila Kotska, em Itaici, eles fazem esse livrinho tanto no Advento quanto na Quaresma. E esse ano eu estou propondo isso para aqueles que querem se aproximar mais de Jesus Cristo. Essa caminhada nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, para que nós cheguemos mais perto de Jesus Cristo. Mas você não precisa ter esse livrinho. Esse livrinho vai servir de norte, mas eu vou fazer todos os dias as orientações que nós vamos precisar para fazer os momentos de oração. O que você precisa é de dedicar 30 minutos a partir de amanhã para a sua oração, para os seus exercícios espirituais. Se você tem o seu tempo do Santo Terço, se você tem o seu tempo de fazer qualquer outra devoção ou qualquer outro tempo de oração, inclua mais 30 minutos. Mais 30 minutos em que nós vamos rezar com a Palavra de Deus, com a liturgia do dia, fazendo meditações, fazendo contemplações evangélicas, como eu vou explicar daqui a pouco, para que nós possamos ter esse encontro com Jesus Cristo. Então você precisa, para participar bem desse retiro, dedicar 30 minutos por dia para o nosso retiro, participar das nossas partilhas que vão acontecer em algumas semanas durante esse período de Advento e Natal. Aqueles que não conseguirem, que estão participando do retiro de fora, nós daremos um jeito de fazer isso online, ou podem me procurar diretamente pelo WhatsApp para que a gente possa conversar, possa fazer essa partilha, essa direção espiritual. Você precisa, além desses 30 minutos, da Sagrada Bíblia, da Sagrada Escritura. Você vai usar a Bíblia todos os dias. E de um caderno. Um caderno que vai ser para você o seu diário espiritual. Você vai começar a utilizar esse caderno cada momento de oração a partir de amanhã. Para que vocês estejam preparados para o retiro, nós fizemos alguns vídeos. Proporcionei que nós tivéssemos uma caminhada meditando, refletindo um pouco a respeito da nossa vocação e da dignidade do ser humano, que é ser santo, que é estar unido a Deus. Quem é Santo Inácio de Loyola? O que são os exercícios espirituais? Como que acontece a oração nos exercícios espirituais? E agora a gente vai falar propriamente dos passos que nós vamos ter durante esse tempo de Advento e de Natal. Então vamos lá. Vamos nos colocar agora mais propriamente pensando no retiro, para que nós possamos ter esse tempo de Advento e Natal, essas próximas semanas, mais próximos de nosso Senhor Jesus Cristo, crescendo na nossa intimidade com Ele e caminhando nessa nossa caminhada de santidade, para que nós tenhamos cada vez mais essa proximidade e sermos cada vez mais configurados a Jesus Cristo. Como é que é o nosso retiro? O nosso retiro é esse caminho de oração diária. Existe esse roteiro que vai acompanhar a liturgia diária nesse tempo de Advento e Natal, e esse roteiro é colocado nesse livrinho, que, mais uma vez eu repito, você não precisa ter o livrinho, porque eu vou todos os dias passar as orientações necessárias, baseados no livrinho, acrescentando algumas coisas, dando subsídio para que vocês façam os seus 30 minutos de oração diária. Nós vamos utilizar todo no nosso retiro a metodologia dos exercícios espirituais proposta por Santo Inácio de Loyola. Tudo que Santo Inácio
nos orienta nos seus exercícios espirituais, nós vamos fazer agora do ponto de vista de oração. Lembra que eu contei para vocês que Santo Inácio, quando elaborou os exercícios espirituais, ele propôs que nós ficássemos dias e dias reclusos em oração, assim como ele fez em Manresa, quando ele se colocou como um eremita dentro de uma caverna, dentro de uma cova, para que ele pudesse, uma gruta, para que ele pudesse ter esse encontro com Deus. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer aquilo que Santo Inácio chama de exercícios espirituais na vida cotidiana. Nós vamos continuar o nosso dia a dia trabalhando, fazendo todas as nossas atividades, convivendo com a família, enfim, fazendo tudo o que nós fazíamos até o momento que vai iniciar o retiro. A diferença é que nós teremos alguns encontros propostos de adoração, e nós vamos ter esses 30 minutos diários de oração fazendo os exercícios espirituais, usando a metodologia de Santo Inácio de Loyola. Então esse retiro vai ser feito em casa, vai ser pessoal. Cada um vai fazer o seu momento de oração. Não é um retiro em família, não é uma proposta de novena de Natal, não. É a oração pessoal diária que você vai fazer. Você e Jesus Cristo. Um encontro com aquele que mais nos ama, como Santa Teresa de Ávila define a oração. Então vai ser esse encontrar-se com Deus no seu cotidiano, no seu dia a dia. Você precisa ter perseverança para que tenha ânimo e generosidade dando esse tempo para Deus. E você precisa se dedicar. Você precisará dar esses 30 minutos diários de oração em silêncio, num local em que você não seja interrompido. Repetir mais de uma vez, nem que seja dentro do banheiro trancado. Então, a primeira atitude que você tem que fazer é acolher essa proposta, entender como são os exercícios espirituais, assistir os vídeos que foram publicados anteriormente para que você conheça Santo Inácio de Loyola, para que você conheça os exercícios espirituais, para que você conheça a oração proposta nos exercícios espirituais. E aí nós vamos começar com esse roteiro que vai ser dia a dia passado, como que vocês devem rezar, que texto da Sagrada Escritura vocês vão utilizar para o momento de oração. Enfim, nós vamos conversando todos os dias. Agora você vai precisar escolher o local que você vai fazer a sua oração, escolher um horário. Se você conseguir fixar esse horário todos os dias, melhor, porque Deus te espera para se encontrar com você naquele horário que foi escolhido. Então é importantíssimo essa fidelidade. Mas eu não consigo fazer o mesmo horário todos os dias, o importante é que você faça os seus 30 minutos de oração, é ter essa fidelidade. Não consegui hoje, faço amanhã e assim por diante. Tenha o seu diário espiritual, é importante que você tenha esse caderno, que vai ser o seu caderno de vida, o seu diário espiritual, onde você vai anotar tudo. Você pode começar anotando tudo aquilo que já foi dado nos vídeos, já fazendo anotações daqueles que participaram nos encontros, já aquilo que eu fui falando nos encontros. Então essas anotações são extremamente importantes, que elas vão nos ajudar na partilha, na direção espiritual de cada um de vocês, e ela vai fazer com que você perceba esses passos que vão sendo dados para que a gente vá crescendo na nossa espiritualidade, na nossa proximidade com Jesus Cristo. Vejam que vocês precisam ter um local próprio para isso. Um local que deve ser ambientado com a cruz, com uma vela, com uma imagem de Nossa Senhora ou de um santo de devoção, um local que seja silencioso. Nós estamos dentro de uma região urbana, nós temos barulho de carro passando, nós temos tudo que acontece no dia a dia, mas pelo menos não tem um incômodo de celular tocando, de pessoas te chamando. Então se preocupem com isso, avisem os seus familiares, esses 30 minutos é meu. Eu vou tirar para ter esse encontro com Jesus Cristo. E é um encontro onde você vai ter uma conversa íntima. Você não conversa intimamente com alguém na frente de todo mundo ou num local onde todo mundo está te observando. Então faça isso, escolha seu local, prepare um altarzinho, ambiente o local de tal forma que você sinta acolhido por aquele local e também acolha a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai precisar todos os dias de Bíblia e do seu diário espiritual. Não esqueça do seu diário espiritual. É preciso, quando nós vamos nos colocar em oração, nós precisamos adotar uma posição confortável. O nosso corpo também reza.
o nosso corpo também entra em oração junto com a nossa alma. Então, esse encontro também precisa levar o nosso corpo, precisa ter o nosso corpo participando. Então, é preciso que você adote uma postura que seja uma posição corporal que ajude durante o período da oração. Se você ficar se movimentando o tempo todo durante esses 30 minutos de oração, com certeza você vai se concentrar, você vai perder o foco na oração, você vai perder a sintonia com o nosso Senhor Jesus Cristo. Igual antigamente, né, a gente tinha os rádios que tinha que ficar passando para achar as estações, até achar aquela sintonia perfeita, que aí nós ouvimos perfeitamente a estação do rádio. Aqui é a mesma coisa, nós precisamos achar essa sintonia perfeita para que nós possamos dialogar com Jesus Cristo. Falar e ouvir. Como eu disse anteriormente no vídeo passado a respeito da oração, Jesus Cristo tem muito mais a nos dizer do que nós a Ele. Eu tenho certeza disso. Então achem uma posição confortável, mas evitem ficar deitado. Deitado pode levar ao sono, pode levar a você dormir, cochilar e você não rezar e simplesmente ter um momento de descanso. Não é isso que nós queremos. Nós queremos oração, ação. Nós queremos estar de frente e ter essa conversa íntima com Jesus. Vejam que quando nós entramos em oração, de certa forma nós entramos numa batalha espiritual, porque nesse momento de oração nós entramos em intimidade com Jesus e com certeza somos atacados pelos anjos maus, por aqueles que não querem que nós tenhamos a nossa conversa íntima com Jesus. Então, a posição de batalha não é deitado. A posição de batalha é pelo menos sentado, para que você possa ter esse encontro de uma posição confortável. Eu particularmente gosto de sentar no chão com uma almofada, encostando as minhas costas, seja num sofá ou seja na própria parede. Isso me dá conforto e com isso eu consigo ter melhor condição de oração. Depois de achar o seu local, ambientar o seu local e descobrir que posição que você vai adotar, você precisa tranquilizar o seu coração, tranquilizar o seu interno e tranquilizar o ambiente externo. E te ajuda muito respirar. Respirar profundamente, porque a entrada e a saída do ar dos nossos pulmões nos ajuda a sentir a presença de Deus. Tem gente que gosta de rezar com uma música instrumental. Pode ser? Eu prefiro ficar em silêncio, mas tem pessoas que a música pode ajudar. E aí você vai conseguir se pacificar, você vai conseguir silenciar interiormente e acolher todos os ruídos que nós temos no nosso exterior. O ruído do passarinho, o ruído do carro que está passando na rua, o ruído de alguém que está fazendo alguma coisa em casa, enfim. Mas você acolhe esses ruídos e você se ambienta fazendo com que a sua alma, todo o seu ser esteja pacificado, consiga silenciar interiormente. E aí nós começamos a nossa oração fazendo lentamente o sinal da cruz, saudando a Deus, para que nós claramente demonstremos para nós e para Deus que nós estamos entrando nesse encontro que foi tão planejado e tão aguardado. Porque Deus está te aguardando. Ele vem até o nosso encontro. Nós é que precisamos dar o nosso sim e ir ao encontro dele. Acolha a presença de Deus como se você estivesse falando com o seu filho, com o seu amigo, com o seu esposo, com a sua esposa. Enfim, como se você estivesse com uma pessoa amada do seu lado. Acolha a presença de Deus. Identifique, se coloque diante desse encontro. Santa Teresa repete várias vezes durante o seu livro da vida, durante o livro das moradas interior, né, do castelo interior, das moradas, que quando nós nos colocamos em oração e não conseguimos realmente identificar a presença daquele que mais nos ama próximo de nós, isso pode ser chamado de qualquer coisa menos de oração. Então é essencial para que a nossa oração renda frutos, que nós acolhamos, identifiquemos a presença de Jesus Cristo que está sentado aqui no nosso lado. Invoque o Espírito Santo para que ele te ajude nessa oração. Aí, pacificado, saudando a presença de Deus, nos colocando diante de Deus, nós fazemos a nossa oração preparatória. Depois eu vou passar para vocês
um texto que eu utilizo de oração preparatória, mas vocês podem fazer uma oração preparatória individual, sempre colocando para Deus que todos os pensamentos, todas as palavras, todos os sentimentos e ações daquele momento de oração sejam totalmente voltados para Ele. Depois da oração preparatória, nós vamos pedir uma graça. Não é a graça de que nós consigamos aquele emprego desejado, de que nós consigamos coisas materiais, e muito menos a graça de que nós resolvamos um problema que está nos afligindo. Não. A graça que nós vamos pedir é uma graça espiritual, é uma graça que vai nortear o nosso itinerário. Em cada momento do nosso retiro, em cada momento dos exercícios espirituais, Santo Inácio ele escolhe uma graça, ele conduz para que a gente tenha, primeiro de tudo, um encontro com Cristo, um encontro para que a gente consiga reconhecer a presença de Deus na nossa vida, o quanto nós somos pequenos e dependentes desse Deus. Esse vai ser o primeiro momento, que nós consigamos reconhecer a presença de Deus. Então a graça já vai ser dada para vocês. Vocês não vão escolher a graça que vocês querem pedir naquele momento de oração. É a graça que nós precisamos alcançar nessa etapa dos exercícios espirituais. E vai muito de encontro ao nosso crescimento espiritual. Ela vai apontar o que nós queremos ter de fruto naquela caminhada, naquele momento. E com a Bíblia na mão, nós vamos partir para o texto bíblico do dia, que usualmente vai ser o evangelho do dia agora nesse tempo de advento e de Natal. Então nós vamos ler o texto bíblico. Oriento que quem tiver a oportunidade de no dia anterior já ler o texto bíblico para na hora que for rezar, naquele dia da oração, você já saber que se trata o texto bíblico, ótimo, isso ajuda bastante. Mas vejam, nós não estamos diante do texto bíblico para analisar, para estudar, para fazer exegese do texto bíblico. Nós vamos saborear e conversar com Deus a respeito daquele texto bíblico. No momento em que nós vamos lendo o texto bíblico, nós vamos perceber alguma palavra, alguma frase, alguma imagem que nos toca, que acende como se fosse um farol luminoso que fica piscando, 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 e é a partir daquela luz que se acendeu que nós vamos saborear a presença de Deus no nosso coração e fazer essa experiência de estar junto com Deus, conversando com Ele como a gente conversa com um amigo, a respeito daquilo que está nos chamando a atenção. Às vezes uma palavra, perdão, por exemplo, e nós aí vamos ficar ruminando essa palavra, cavucando em cima dessa palavra, rodeando essa palavra, dialogando com Deus, para que nós possamos saber o que Deus quer nos dizer a partir daquela palavra. Qual que é a proposta de Deus para nós, o que Ele quer nos falar com aquilo. E para isso nós precisamos de silêncio. Silêncio para ouvir. Lembre-se, nós estamos diante de um diálogo. Nós estamos diante da presença de Deus que quer nos falar e tem coisas muito importantes para nos dizer. Terminado o nosso momento de oração, passados os nossos 30 minutos, nós vamos nos despedir. Nos despedir com o Pai Nosso, com uma Ave Maria ou com uma oração qualquer que nós quisermos nos despedir. Essa oração preparatória eu vou ler para vocês, mas eu vou colocar no nosso grupo de WhatsApp para que vocês possam, se quiserem, usar essa oração. Senhor, Tu me convidas para ir ao Teu encontro, a sair de mim com tudo aquilo que me rodeia e preocupa. Tu me convidas, Senhor, a acolher a Tua presença e aqui estou diante de Ti, com minhas fraquezas, dificuldades e desejando profundamente me entregar ao Seu amor. Sei, Senhor, que em Ti encontro tudo o que preciso. Em Ti encontro muito mais do que poderia imaginar encontrar. Deixo-me conduzir para que a Tua vontade seja feita na minha vida, pois Tu és a fonte de vida, a força que me penetra e me empurra. Levanto-me, pois, e ponho-me a caminhar para dentro do meu vazio, para meu deserto interior, árido, necessitando de água e ar puro da montanha. Concede-me, Senhor, a graça de me esvaziar e ser preenchido pelo Teu amor, de ser uma concha que se enche de Ti, meu Deus. Meu Senhor e meu Deus, ajude-me a orar. Que todos os meus pensamentos, desejos e ações sejam puramente ordenados para o Teu serviço e louvor. Amém. Você pode usar só essa última frase. Meu Senhor e meu Deus, ajude-me a orar.
que todos os meus pensamentos, desejos e ações sejam puramente ordenados para o seu serviço e louvor. E esse é um exemplo de uma graça. A graça que nós podemos pedir é reconhecer as marcas amorosas que Deus foi deixando na minha vida. Vejam que, terminada a oração, nós vamos fazer o que nós chamamos de revisão da oração. Refletir o que aconteceu naqueles 30 minutos e nós vamos escrever. Durante a oração você pode escrever o quanto você quiser. Eu particularmente gosto de escrever bastante, anotar tudo que vem à minha cabeça. Mas ao final é importante que depois de se despedir de Deus, você pegue e faça essa revisão de oração. Então coloque lá no seu caderno, no seu diário espiritual, a data, amanhã, 28 de 11 de 2021. Se quiser colocar lá, primeiro domingo do Advento. E aí colocar o texto que nós vamos rezar amanhã, que vai ser o Evangelho de Lucas, Lucas, e colocar o capítulo e os versículos. E aí ao final você faz tudo, anota tudo que você achou que é importante, mas ao final você faz a revisão e anota. Que palavra, frase, imagem mais te tocou? Perdão. Que sentimentos predominaram? Você teve alegria? Você teve esperança? Você teve um complemento do seu vazio? Você teve um preenchimento desse vazio? Você teve tristeza, medo? Enfim, que tipo de sentimento predominou durante a sua oração? E aí, se você sentiu algum desejo, alguma inspiração, algum apelo à conversão, pode ser que você tenha encontrado, Deus tenha te dito claramente que você precisa perdoar alguém. Deus tenha te dito claramente que você precisa pedir perdão a Ele, ir à confissão, que você precisa confessar um pecado que você não consegue confessar. Enfim, você pode ter esse desejo, essa inspiração, esse apelo. Vejam, não é todo momento de oração que você vai ter, nem vai ter apelos, ou vai ter desejos ou inspirações. Pode ser que algumas orações você não tenha. E se você teve o apelo, a conversão, que resistência que você tem para cumprir aquilo? De repente o apelo que você teve é de perdoar um irmão. E aí você tem a resistência. Eu não consigo perdoar porque ele me machucou muito. Ou eu acho que eu estou certo. Isso é extremamente importante, que você vai vendo Deus trabalhar com você até o momento que você vai entender que se você quer um encontro verdadeiro com Deus, você vai ter que perdoar esse irmão e vai entender como que isso deve acontecer. Então vejam, nós vamos ter esses passos da oração. Nós vamos fazer com que nós tenhamos a possibilidade de, primeiro de tudo, nos dispor, o texto bíblico que vai ser dado, definir a duração da oração, que eu recomendo que seja 30 minutos no máximo, porque mais do que isso é difícil. Se você achar muito difícil ficar em silêncio em oração durante 30 minutos, comece com 20 ou comece com 15 e depois vai tentando subir isso até chegar a pelo menos 30 minutos. Agora, se você se vê completamente à vontade para isso, quer passar para 40, para 50, isso é uma escolha sua. O importante é que você cumpra aquilo que você escolheu. Sugiro que você comece com 30 e vá tentando crescer no tempo de oração, se você julgar que está preparado para isso. Achar o seu lugar para você fazer oração, ambientar esse lugar e achar a posição corporal importante. No segundo momento, se preparar, silenciar interior e exteriormente. Respirar lentamente, suavemente, tomando a consciência de que Deus está presente, de que eu estou na presença de Deus, e fazer com devoção o sinal da cruz. Aí nós temos um terceiro momento, que é situar-se diante de Deus. Fazer a oração preparatória, pedir a Deus que todos os meus desejos, sentimentos, pensamentos estejam voltados unicamente para o seu louvor e serviço. E aí pedir a graça que desejo receber de Deus e que é o fruto que nós queremos naquele momento de oração. Mais uma vez, não é a graça de conseguirmos resolver aquele problema, ou de que o filho passe no vestibular, ou de que aquele negócio seja fechado. Não, é a graça espiritual para aquele momento, para que a gente tenha o fruto que Santo Inácio pede naquele momento. Então a graça eu vou passar para você cada dia da oração, não é você que vai escolher a graça.
Depois, na hora que você estiver rezando o seu terço, estiver na Santa Missa, aí você pede as graças necessárias para você. Mas nesse momento a graça é exatamente aquela que Santo Inácio nos escolheu. E aí você vai ler o texto, vai meditar o texto, vai refletir a respeito do texto, vai pegar aquela palavrinha, aquela imagem, aquela frase, aquele versículo que fica piscando na sua frente como se fosse um sinal que chama atenção no fundo do seu coração, e aí perguntar para Deus, né? O que o Senhor quer dizer para mim com isso, com essa palavra, com esse versículo? Então, guardar os sentimentos que são experimentados, abrir-se a sentir pelo tato, pelo paladar, por todos os nossos sentidos, pela audição, enfim, Deus fala e Ele vai nos falando a respeito, é só nos colocarmos em silêncio para ouvi-lo. E terminada a nossa oração, nosso encontro com Deus, nós vamos nos despedir e aí fazer a nossa recordação, a nossa revisão, colocando, primeiro de tudo, qual foi o texto, a palavra, o versículo que mais me tocou? Quais foram os pensamentos que predominaram na oração? Tive algum apelo, né? Alguma inspiração, algum pedido de Deus para mim? E se tive, qual foi a resistência que isso criou? Santo Inácio ele nos propõe duas formas da gente rezar. A primeira é a meditação, que também pode ser chamada de leitura orante da palavra de Deus, né, que vai ser utilizada quando nós estivermos diante de um ensinamento, de uma oração, que nós caminharmos pela palavra de Deus, pela Sagrada Escritura, pelo Evangelho que nós vamos rezar. E a segunda é o que Santo Inácio chama de contemplação evangélica, que nós vamos utilizar quando nós temos uma cena bíblica da vida de Jesus e que, por exemplo, pode ser o seu nascimento. Vocês já foram até Belém durante o nascimento de Jesus? Vocês já olharam para Jesus na manjedoura e perceberam o quanto que Ele te olha com um amor extremo amor, um amor que te toca, um amor que fala, meu Deus, esse é meu Deus que veio aqui para me salvar. Ou olhar para Nossa Senhora e ver com que amor que ela cuidava de Jesus Cristo, ou São José, enfim, Santo Inácio, a gente vai conversar, depois eu vou fazer um videozinho só da contemplação evangélica, para a gente poder fazer uma contemplação juntos. Mas Santo Inácio ele nos propõe que nós participemos daquela cena e tiremos fruto daquilo. A meditação, então, é esse ruminar para tirar proveito. Quando nós meditamos, nós pegamos uma verdade, a meditação, São Tomás de Aquino nos fala que a meditação, ela tem sempre que gerar como fruto que nós possamos ter uma verdade inserida dentro do nosso coração. Fazer aquilo que ele chama de ato de fé. O ato de fé é aquela sensação que nós temos quando de repente um pregador, ou na Santa Missa, ou numa música, enfim, alguém fala uma coisa e aquilo toca fundo dentro de nós. E aí você, nossa, Jesus me ama. Mas você não sabia que Jesus te ama? Mas agora eu sei de verdade, porque agora eu sinto. Então, esse é o ato de fé. E a meditação, ela vai gerar em nós esse ato de fé. Porque nós vamos pegar alguma verdade, alguma palavra, algum texto bíblico e nós vamos cavucar ao redor. Vamos cavucando, cavucando, cavucando até que brota a água, até que brota o alimento. Nós vamos cavucar, 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 nós vamos rodear aquela palavra, aquilo tudo, ruminando aquilo, ruminando, até que aquilo vai brotar água. Isso vai acontecer em todo momento de oração? Não, não vai. Quem vai escolher quando que nós vamos ter esse fruto tão gostoso, né, da nossa oração é o próprio Deus. E Ele vai trabalhar conosco conforme Ele julga que é a nossa necessidade, o nosso momento, e assim vai. Então, para que a gente possa fazer a meditação, nós lemos o texto. Sugiro que você leia o texto todo, primeiro, para que você consiga entender do que o texto está falando. Para você, sim, não é para estudar, não é para fazer exegese, mas pelo menos para você entender qual é a realidade que nós vamos meditar. E aí você vai lendo de novo, se você quiser anotar, risquem a sua Bíblia, anotem, e depois você vai fazendo a leitura do texto devagar, frase a frase, palavra a palavra,
E naquele momento, se alguma palavra te tocar, alguma frase te tocar, para. Acendeu o alerta, para, saboreie. E aí você vai ficar naquilo, vendo o que aquilo quer dizer para mim, vendo o que brota no meu coração, vendo o que o texto me faz dizer a Deus e o que Deus me diz a partir daquele texto. Então, a meditação ela pode nos levar a louvor, a ação de graças, a súplica, a silêncio. É preciso que nós deixemos o Espírito Santo rezar em nós, que nós abramos o nosso coração para que nós possamos dizer exatamente aquilo que nós sentimos e deixar que Deus fale a nós. É preciso que nós experimentemos esse momento de intimidade com Deus. E aí, o que vai brotando no nosso coração, na nossa mente, vão ser desejos, vão ser apelos, né, pedidos de Deus para nós, de mudança, de conversão. Vão ser lembranças de coisas que precisam ser reparadas ou coisas que precisam ser ajustadas no nosso interior. Enfim, então você vai experimentar isso tudo. Vai poder saborear isso tudo. Vai ver o que essa palavra que te chamou a atenção provoca em você. E isso deve gerar em você algum tipo de atitude. O que eu devo fazer pelo Senhor? O que eu devo fazer por Deus a partir disso? E aí você finaliza com gratidão esse momento de oração, rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria, e faz a sua anotação daqueles 4 pontos. Qual a palavra que me tocou, que desejos eu senti, se tive algum apelo e qual a resistência que eu senti. Deixe sempre reservado essas 4 linhas, mesmo que elas fiquem em branco. A segunda forma de rezar é a contemplação evangélica. Aí nós vamos utilizar uma cena bíblica. Nós vamos fixar o nosso olhar com admiração, com encantamento, nós vamos observar tudo aquilo que está acontecendo. Santa Teresa, o próprio Santo Inácio, nos diz que nós precisamos usar a nossa imaginação, a nossa inteligência durante a oração. A nossa inteligência é uma potência da nossa alma, então nós precisamos utilizá-la durante a oração. Então a imaginação vai nos levar àquela cena. Vamos pensar no nascimento de Jesus, nós vamos ler o texto bíblico, vamos entrar naquela história e vamos nos colocar, observar a gruta, observar as pessoas que estavam lá, o que as pessoas fazem, o que as pessoas falam, prestar atenção em cada palavra, como se fosse para mim, como se elas estivessem dizendo coisas para mim. E às vezes, no momento disso, Maria vira para você e fala: como eu gostaria que você fizesse tal coisa para mim. É porque é o Espírito Santo que te conduz nesse momento. Então você tem que perceber todos esses detalhes que roupa usa, se está frio, se está calor. Deixar que você sinta completamente o que está acontecendo. Todos os gestos e atitudes das pessoas que estão naquela cena bíblica, sobretudo de Jesus. Envolver-se na cena, conversar, contemplar, participar ativamente. De repente você quer se colocar na cena do nascimento de Jesus como se você fosse São José. E aí, que diálogo que você travaria com Maria? O que você falaria para Jesus, vendo Jesus na manjedoura, o próprio Filho de Deus, que você recebeu a função de cuidar dele? O que você diria para ele? O que você diria para Deus? O que você ouviria de Deus? Então deixar que tudo isso que acontece nessa cena ilumine sua vida para que você possa descobrir novos caminhos, a proposta de Deus para sua vida e sempre, assim como na meditação, você finalizar com uma despedida amorosa, com o Pai Nosso, com uma Ave Maria e fazer a revisão. Qual a imagem, qual o texto, qual a palavra, a frase que mais me tocou? Que sentimentos eu tive? Quais foram os apelos que aconteceram? Se teve apelo, teve resistência para que você realizasse aquele apelo? Então, do ponto de vista prático, procurar o lugar que mais me ajude, fazer por perceber essa harmonia do corpo e da mente, buscando uma posição que seja pacificadora e relaxante. Gastar alguns instantes iniciais para se silenciar interiormente e exteriormente. Tomar consciência da presença de Deus de uma forma especial. Para que a gente possa escutar, nós precisamos nos recolher, nós precisamos estar atentos, precisamos nos concentrar. Iniciar a oração preparatória e pedir a graça, reconhecendo que tudo é dom, né? Tudo é dom. E não
fruto daquilo que você faz. Você não consegue nada sem Jesus Cristo. Ler o texto proposto, deixar o Espírito Santo conduzir a sua oração, não tentar fazer análise, estudo bíblico, nada disso. Saborear as palavras, saborear o texto, deixar sempre que aquilo que te atrair, que chamar a atenção, você passe a refletir, você passe a conversar com Cristo. O que o texto diz para mim, o que o texto me faz dizer a Deus, o que Deus fala para mim com esse texto. Lembre-se que essa conversa com Deus é extremamente importante, porque falar, e que a gente tem que lembrar que falar com Deus não é falar para Deus, não é só você que fala, é preciso que você ouça. E no final, anotar tudo no seu caderno e fazer a sua revisão da oração. E na revisão da oração, antes de você fazer as 4 anotaçõezinhas que são extremamente importantes para o nosso caminho, é importante que você veja, né, se você está alcançando aquela graça que está sendo pedida, como que você conseguiu usar a sua imaginação, sua memória, a sua inteligência, a sua vontade, usar as potências da sua alma, para que você possa saborear, penetrar mais naquele momento de oração. O lugar e a posição que você utilizou ajudaram? Você foi fiel àquele tempo, 15, 20, 30 minutos? Você está seguindo o roteiro proposto? Como que foi o início da sua oração? Você conseguiu silenciar? Qual foi o momento que mais o impressionou, que você mais conseguiu penetrar? O que te bloqueou, que você não conseguiu mais rezar, que te trouxe medo? O que você sentiu? Por quê? Você experimentou consolações, aumento de fé, esperança, amor, abertura para amar os outros, para amar a Deus? Você teve algum impulso, algum apelo que você considera claramente que é Deus te dizendo? E aí, você teve qual tipo de resposta, qual tipo de sentimento? Alegria, paz, fervor, tranquilidade? O que aconteceu na sua alma durante o tempo de oração? Agora, você pode também experimentar desolações espirituais, você pode experimentar desânimo, eu não sou capaz, ou autossuficiência, ou diminuição na fé, ou impulso para as coisas materiais, angústia, preguiça, desconfiança. O que você sentiu durante essa oração? E quais as constantes que ficam voltando cada vez que você entra na oração dentro da sua alma? Algum ponto que você não conseguiu resolver completamente, que você precisa voltar naquele ponto de oração? Você precisa retomar essa conversa com Deus? Que palavra de Deus mais te tocou? Isso você precisa notar. Que sentimentos predominaram na oração? Sentimentos de consolação? Sentimentos de desolação? Sentiu o apelo? E que resistência sentiu frente a esse apelo? Então, façam sempre essa revisão, mas anotem sempre qual a palavra, quais os sentimentos, se teve apelo e quais as resistências. Esse é o caminhar do nosso retiro. Depois nós vamos conversar mais propriamente sobre o momento em que nós fazemos a contemplação evangélica. Mas no decorrer da primeira semana eu vou trazer a contemplação evangélica mais próximo de vocês. Por enquanto vamos caminhando assim. Amanhã nós começamos com o nosso primeiro momento de oração. 30 minutos de encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo para meditar, para contemplar a palavra de Deus. Vamos lá. Força, perseverança. Deus tem uma grande graça para nos dar, que é a nossa santidade. Ele quer que nós sejamos santos. Vamos caminhar mais próximos de Jesus Cristo. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo.